Olá, tudo bem com vocês? Para a continuidade aqui do Pensando Especial da Semana da Consciência Negra, hoje nós escolhemos o tema super-heróis negros, né? Esses super-heróis que tanto fizeram sucesso aí nas histórias em quadrinhos, desenhos animados, séries, minisséries e também nas telonas aí no cinema. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Pantera Negra. Pantera Negra ele foi criado por Jack Kirby e Stan Lee em 1966 e é um personagem marcante para a história dos quadrinhos por ser considerado o primeiro super-herói negro, né? Um fato importante é que já existiam super-heróis negros ou heróis negros anterior ao Pantera, como o Lion Man de 1945 ou ainda o Gabriel Jones do Comando Selvagem do Nick Fury, né? Porém, estes personagens, eles não tinham superpoderes. Logo, o Pantera Negra, ele foi inovador. Por quê? Porque ele acabou apresentando um personagem negro com poderes extraordinários. T'Challa é o nome do verdadeiro Pantera Negra. E também viria a ser Pantera Negra, o quê? O título concedido ao futuro rei, sempre ao rei da nação africana Wakanda, um reino muito avançado quando se fala em tecnologia, né? T'Challa é um líder excepcional, um guerreiro feroz e uma das pessoas mais inteligentes do planeta, né? Os seus superpoderes eles são oriundos de uma erva mágica em forma de coração que deve ser ingerida por todos os futuros reis de Wakanda, né? Esta poção mística criou uma ligação entre o T'Challa e o Deus Pantera, que elevou todos os seus sentidos e os seus atributos físicos, né? Elevou os atributos físicos do rei a níveis sobre-humanos. Então ele virou um super-herói, ele virou uma pessoa muito poderosa. Como referência aí você tem também, além dos quadrinhos, o filme, né, do Pantera Negra. O filme tem um filme muito bom, um excelente filme do Pantera Negra, e acabou trabalhando também nos Vingadores, coisa recente, mas o filme ele mostra então até esse ritual, até aquela questão de como se eleva o rei, as fases que ele tem para isso, e todo um ritual que é muito bacana. Pantera Negra foi interpretado pelo ator Chadwick Boseman, e ele acabou falecendo em 2020, né? Pouco tempo atrás aí. Foi uma perda lastimável, um super-herói muito importante para a história dos quadrinhos, muito importante também para o cinema, para a comunidade negra, uma perda bem triste, um acontecimento bem triste aí, dentre tantas coisas tristes que já aconteceram, que estão acontecendo em 2020, quando a gente fala dessa pandemia, quando a gente fala de perdas, tivemos também aí a perda do Pantera Negra. Outro super-herói negro muito bacana é o Raio Negro. O Raio Negro você já deve ter ouvido, né? Este é um super-herói da DC Comics. Ele foi criado em 1977 por Tony Isabella e Trevor Von Eeden e fez uma história, né? Ele fez história porque ele foi o primeiro super-herói afro-americano a ter a sua própria história em quadrinho, solo. A primeira revistinha solo, então, foi desse super-herói aí. O Raio Negro, ele tem o poder de criar e manipular campos eletromagnéticos e usar a eletricidade de várias formas, tendo ainda uma vasta lista de superpoderes relacionados à eletricidade. Tem gente que fala que ele é pai, ele é parente ali do Super Choque, que nós vamos falar daqui a pouco aqui, né? Ele é um ex-atleta, atleta olímpico, né? Ele é professor e o seu nome é Jefferson Pierce e se transformou em super-herói quando um dos seus alunos foi assassinado por um grupo de criminosos. O Raio Negro, ele tentou então, né? Ele se preocupou em proteger os habitantes de uma frágil comunidade e eliminar as ameaças criminosas e especialmente, né, focados na luta. Ele é focado na luta contra o tráfico de drogas. Ele ainda é membro da Liga da Justiça e dos Renegados.
Outro personagem importantíssimo que eu gosto muito é o Blade. O Blade, com certeza, você já ouviu falar, já conhece, principalmente pelos filmes muito famosos aí do Wesley Snipes, né? A vida do Blade, ela começa de uma forma bizarra e trágica. Quando? Quando durante o parto, né, o nascimento dele, a sua mãe é mordida fatalmente por um vampiro, né, que se passa por um médico. Olha só, este fato cruel, ele transformou o sangue do bebê, passando pela corrente sanguínea, enzimas que o tornaram imune a mordidas de vampiros. Também uma sensibilidade única para o mundo sobrenatural e uma resistência ao envelhecimento. Desde então, o bebê Eric Brooks, que é o nome real dele, ele se transformaria em um Dhampir, né? Escreve Dhampir, né? Que é um ser que foi tocado pelo vampirismo, todavia não convertido. Comumente conhecido como um meio vampiro. O Blade ele cresceu com um ódio profundo dos vampiros e a sua missão de vida se tornou a erradicação dessa espécie. Então ele queria eliminar todos, né? Acabar com essa raça aí vampiresca, por assim dizer. Só que muitos anos mais tarde, um vampiro diferente da sua espécie, né? Um vampiro um pouco diferente daquela espécie conhecida, ele iria acabar mordendo o Blade, o nome do vampiro é Morbius, e transformaria ele em alguma coisa um pouco mais diferente do que ele já era, e boa parte daquilo que ele odiava tanto, né? Acabou se transformando ali no vampiro, um vampiro um pouco diferente. Assim, ele ganhou muitos outros poderes, né? Poderes tradicionais dos vampiros, como a força, a velocidade. Porém, ele não sofreu o que? As fraquezas que os vampiros tinham. Isso significa que ele poderia sair à luz do sol e não se afetaria de maneira nenhuma, não perderia sua força e nem morreria, né? Outros sentidos ele teria, né? Ele estaria então acima dos seres humanos. E outro fator muito importante, ele teria também o fator de cura acelerada. O Blade fez muito sucesso no cinema, tem também quadrinhos, e tá para voltar aí, né? Nos próximos anos aí, acredito que talvez ano que vem, mas já estão gravando aí mais um Blade, vai ter Blade de novo aí nas telonas com certeza. Tempestade. Tempestade talvez seja uma das personagens negras mais famosas, né, no mundo das histórias em quadrinhos. E também ela é uma super-heroína com uma das histórias e personalidades mais complexas do gênero. Ela é muito famosa por ser um dos pilares dos X-Men. Só que antes mesmo dela descobrir que era mutante, né, a Tempestade, ela já tinha um legado familiar impressionante. Por quê? Porque ela era descendente de uma linha de sacerdotisas africanas. Olha só que legal. O nome dela, né, o nome da Tempestade, o nome Tempestade é o nome do super-herói, mas o nome particular dela é Ororo, também conhecida como Ororo. Até porque ela já foi venerada como uma deusa da chuva por várias tribos africanas devido aos poderes mutantes que ela tinha. Contudo, o altruísmo falou mais alto, né? E ela pegou e largou tudo, largou todo esse papel de divindade, né? Por quê? Porque ela decide compartilhar os seus poderes, os seus atributos com toda a humanidade. E dessa forma ela junta-se aos X-Men, sendo o primeiro membro negro, a primeira personagem negra deste grupo que dispensa comentários. Curiosidades aqui, né? Ela foi uma das líderes dos X-Men, isso aí é legal. E ela também foi rainha de Wakanda. Ela foi rainha ao lado do seu esposo T'Challa. Olha só que legal, na história a gente vai encontrar isso aí nas histórias em quadrinhos. O seu poder mutante é a manipulação do clima. Então, ela pode fazer chover, nevar, criar nevoeiro, trovoadas, furacões, entre vários outros fenômenos ligados aí ao clima, ao tempo.
E é muito legal isso aí. Outro personagem muito bacana é o Cyborg. O Cyborg ele é um dos fundadores da Liga da Justiça, né? E ele é famoso também por ser integrante ali dos Jovens Titãs, né? Victor Stone, que é o nome dele, nunca havia sonhado em ser um famoso super-herói. Porém, em uma invasão alienígena, abriu o caminho para o heroísmo do jovem rapaz. Ironicamente, quando ele fica severamente ferido, ele é atingido por um raio energético que quase desfez todo o seu corpo, e ele foi salvo pelo seu pai, que reconstruiu o filho com componentes cibernéticos. Olha que história incrível, né? E assim ele acaba renascendo, meio homem, meio máquina. E isso o afeta profundamente, fazendo com que o ciborgue ele tema a perda de toda a sua humanidade. Mas com um organismo cibernético, o adolescente descobriu as suas novas capacidades e seus poderes são incríveis. Os implantes tecnológicos, eles deram a ele uma super força, uma tremenda força. O seu corpo robótico dá a ele uma resistência muito elevada a qualquer tipo de dano, então ele tem muita resistência. Os seus braços podem ser reconfigurados para se transformarem em armas variadas, diversos tipos de armas. Né? Quem já viu o desenho vai achar interessante isso aí também. E ele também consegue voar. Né? Além desses poderes, o Cyborg ele consegue se comunicar e manipular com quase todas as formas de tecnologia, dando a ele também acesso a uma vasta informação e a possibilidade de interceptar os sistemas dos inimigos, daqueles que eles vão enfrentar aí em várias histórias muito bacanas. Super Choque. Esse é um super-herói muito famoso aí com o público mais jovem, né? com o pessoal. Dwayne McDuffie e John Paul Leon, eles criaram no ano de 1993 este super-herói. Porém, ele ficou muito famoso devido à série animada dos anos 2000. Né? Assim, o Super Choque se tornou realmente popular, ficou muito famoso. Virgil Hawkins é o Super Choque. Ele é um adolescente, ele é nerd e adorava histórias em quadrinhos, quando uma catástrofe transformou a sua vida para sempre. Né? E como um passe de mágica, esse jovem ele ganha superpoderes eletromagnéticos também. Por isso que eu falei que a gente lembrava um pouco ali aquela questão do raio negro. Né? Em seguida, ele adota o nome de Super Choque. Seus superpoderes são absorver, gerar e manipular energia eletromagnética, lançando raios de suas mãos, por exemplo. E isso tudo pode ser utilizado como um ataque ou defesa através da criação de escudos protetores. Luke Cage. Luke Cage é aquele negro da pele inquebrável e fez sucesso, fez bastante sucesso aí graças àquela série que teve na Netflix, aí, a parceria Netflix e Marvel. Foi uma série muito bacana, muito legal. Eu tive aí a oportunidade de conferir e recomendo também. Né? Contudo, né, a criação do personagem é do ano de 1972, em Luke Cage, Hero for Hire, né? Número 1, né? Que foi uma HQ que fez história nos quadrinhos, fez muita história para as histórias em quadrinhos, né? Sendo ele o primeiro super-herói a estrelar a sua própria HQ, super-herói negro. E olha só que interessante, foi também nas páginas de Luke Cage que pela primeira vez existiu a representação das tensões políticas da comunidade negra nos Estados Unidos da América. É bem importante esse fato também. Luke Cage ele lidava com políticos corruptos, gangues com vasto poder e influência, né? E policiais tão ou mais criminosos como aqueles que ele perseguia nas ruas, né? Que eles perseguiam nas ruas. Policiais também suscetíveis aí à corrupção, né? Este lendário personagem ele nasceu como Carl Lucas, né? E jovem ainda, né? Um jovem que foi preso injustamente e apesar de ser inocente, ele era inocente,
O irmão dele, a história conta o irmão dele que acaba, o irmão por parte só de pai, é um drama familiar mesmo, que acaba incriminando ele acaba sendo preso, né? Cumprindo a pena, e acontece aí o desenrolar de várias coisas. Na prisão ele foi submetido a experimentos científicos, que em certo momento é sabotado por um guarda, né, um guarda preconceituoso, né, profissional lá preconceituoso, que tentando acabar com a vida dele acaba lhe dando o que? Superpoderes. Acaba invertendo todo aquele processo, ele acaba ganhando os superpoderes. Em contrapartida, né, os superpoderes vêm junto à famosa pele inquebrável que ele tinha, aquela pele à prova de balas. Ele se tornou literalmente um escudo humano, a prova de balas mesmo, correto? Quando ele escapa da prisão, ele adota o nome de Luke Cage e usa os seus poderes, né, para se tornar um super-herói e em certos momentos até um super-herói de aluguel. John Stewart, o Lanterna Verde. Este foi o primeiro super-herói negro da DC, né, da DC Comics, criado em 1971 por Dennis O'Neil e Neil Adams. Ele é um veterano da Marinha dos Estados Unidos e também serviu como substituto de Hal Jordan na tropa dos Lanternas Verdes. Stewart ele viria a tornar-se o Lanterna Verde a tempo inteiro nos anos 80 e para muitos ele é considerado o maior nesse cargo, o maior Lanterna Verde que a gente já teve ali, né? Graças o quê? Graças às séries animadas em que ele já foi representado. O Lanterna Verde ele tem o seu poder, ele tem o seu trunfo, a sua força, aonde? No seu anel. O anel que lhe dá, né, dá muito poder ao seu usuário. Poder esse de criar o que quiser, de voar e uma invulnerabilidade quase total. O Lanterna Verde ele dedicou a sua vida a combater as injustiças em todo o cosmos, né, em tudo que se possa imaginar, e se tornou, né, o primeiro humano guardião do universo. Também, né, uma raça, né, isso aqui que é uma raça de imortais que fundou a tropa dos Lanternas Verdes. Vixen. Mary McCabe é uma outra super-heroína africana. Os seus poderes, ou os seus superpoderes, têm origem divina e surgem através de uma ligação que ela tem com um artefato sobrenatural, o Tanto Totem. Este objeto mágico foi dado aos seus antepassados pelo deus africano Anansi e tem a capacidade de fazer Vixen usar as habilidades de qualquer animal que ela quiser, né? Com um Tanto Totem, ela consegue invocar a velocidade de um leopardo, a força de um urso e voar como uma águia. O reino animal e a sua imaginação são tudo que ela precisa para se transformar na feroz Vixen. Ela já trabalhou em missões solo, também na Liga da Justiça Internacional, já fez parte do Esquadrão Suicida e na vida comum ela já foi uma modelo internacional. Falcão. Falcão apareceu pela primeira vez em setembro de 1969, sendo um super-herói afro-americano dos quadrinhos também. Foi a primeira vez que um super-herói negro não tinha a palavra negra, né, ou negro no título, né, só Falcão. Seu uniforme cibernético e suas asas foram construídas pelo Pantera Negra, dando ao herói a capacidade de voar, uma incrível resistência a pequenas armas de fogo e ver as coisas através dos seus óculos infravermelho, né? O Falcão, ou Sam Wilson, tem uma amizade lendária com o Steve Rogers, que é o grande Capitão América ali. E ele é um aliado vital no espaço aéreo do Capitão, né? O espaço que o Capitão não alcança. Em uma época de grandes dificuldades para o Steve Rogers, foi o Falcão que o substituiu no papel de Capitão América. Olha só que bacana, que interessante, né? O Falcão ele tem ainda uma ligação telepática com a Asa Vermelha,
né, que é o seu falcão treinado, e consegue ver através dos seus olhos, correto? O falcão ele é um guerreiro de excelência em todos os sentidos, tem muitos sentidos aguçados que provaram por várias vezes ser muito valiosos quando ele se tornou um dos Vingadores. Misty Knight. Misty Knight fez a diferença graças à sua atitude e determinação. Ela foi uma policial nova-iorquina, até que durante um assalto a um banco, com uma explosão, ela acabou perdendo, teve que amputar o seu braço direito. Ela viria a se recuperar dessa perda aí, quando ela ganhou um braço biônico, construído por Tony Stark, que lhe deu uma super força e ânimo para mudar a sua vida. Colleen Wing, que era sua melhor amiga, foi essencial na sua recuperação, e juntas elas criaram uma agência de investigação privada chamada Filhas do Dragão, e eram frequentes as suas colaborações junto com outros heróis de aluguel, como o Luke Cage e ainda o Punho de Ferro, chegando ao ponto de Misty Knight liderar uma nova versão desta agência. Manto. Tyrone Johnson cresceu em um bairro muito pobre, mas seu futuro era promissor, graças ao seu sucesso na escola. Contudo, ele sofreu de um problema de fala, que viria a se tornar trágico. Ele roubaria o seu melhor amigo quando a polícia o confundiu com um ladrão chamado Billy. Sentindo-se responsável pela morte de Billy e temendo a polícia, Tyrone fugiu para Nova York, onde virou um sem-teto. Foi nessa cidade que ele conheceu Tandy Bowen, uma adolescente rica que tinha fugido de casa. E rapidamente eles se tornaram grandes amigos. Eles se tornaram vítimas de um cientista criminoso que acaba utilizando eles para algumas experiências. São forçados a utilizar algumas drogas sintéticas, da qual eles conseguem escapar, só que com poderes. Tyrone viu seu corpo transformado em escuridão, em escuridão pura, de um portal, que era conhecido pela Dimensão Negra. Ele também consegue manipular a energia da Dimensão Negra, usando-a para tornar intangível, para absorver a energia vital de inimigos e enviá-los para este mundo de escuridão. Olha só. Tyrone adota o nome de Manto e Tandy passa a ser Adaga, e juntos protegem crianças e adolescentes de criminosos em uma luta incessante contra o mundo das drogas. Então, este foi o Pensando especial da Semana da Consciência Negra com relação aos super-heróis negros aí das histórias em quadrinhos. Nós achamos muito legal trazer esse tema aqui para essa semana importante, trazer esse conteúdo, esses super-heróis que tanto fazem sucesso aí no imaginário popular, fazem sucesso nas histórias em quadrinhos e no cinema, nas séries, desenho animado. Então, são heróis que são bem legais, muito importantes. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando preparou aqui para vocês. Se você gostou, se você quiser deixar nos comentários, dúvidas, questionamentos, coloca ali nos comentários, vai ser muito legal, muito importante aqui para o canal. Eu agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.